Vamos para a última peça desse kit de maternidade. Então, a última é uma manta. Então, não é uma peça em amigurumi, é uma manta que vai junto com os amigurumis que a gente fez. Então, todo o kit, ó, a naninha, o chocalho e o prendedor de chupeta. Olha que lindo que fica com essa mantinha, né? Você vai arrasar por aí nas vendas. Então, vamos para a última peça, que é a manta. Essa manta, ela ficou com 98 centímetros por 98. Então, eu vou fazer um tamanho bem menorzinho aqui com você. E aqui eu utilizei 2 tonalidades de verde. Você pode fazer ela de uma cor só. Eu utilizei, né, o fio pela cor, não pela marca. Então, você pode utilizar aí qualquer fio de lã para bebê. E aí, aqui eu utilizei no total 2 novelos e meio, mas caso você queira fazer um pouquinho menor, dá para usar 2 novelos. E aqui eu deixei, então, esse marcador, porque aqui foi onde eu abri o novo novelo dessa cor e dessa daqui. Então, se eu quisesse fazer até aqui, no caso, ou até esse verde, daria mais ou menos 85 centímetros de manta, e aí depois faria o acabamento. Então, caso você queira brincar com as cores aí, você pode separar 2 novelos e meio, vai sobrar, e foi o que eu utilizei, que eu vou utilizar aqui com vocês, o que sobrou. Eu utilizei aqui mais bebê da Círculo, mas não precisa ser essa, basta ser um novelo para bebê. Aqui o tex dela, deixa eu ver onde que tá. Ela é uma linha fininha. Ó, esse é o verde chantilly, tex 200, tá aqui 500 metros que tem esse novelo. E vai da agulha 2 até 3,5, no caso eu utilizei a 3. E qual é a outra cor? Tá só escrito assim, cor 5311. Essa daqui, cor 550, tá bom? E aí você pode escolher com qual verde você vai iniciar. Aqui eu utilizei esse tom mais escuro. Com vocês aqui, eu vou utilizar esse mais claro primeiro na amostra, tá? E fui brincando. É um ponto bem fácil e simples, até para você que é iniciante. Então, vou deixar a nossa manta aqui de ladinho. Além da agulha, a gente vai utilizar tesoura e agulha de tapeçaria. Vou ajeitar tudinho e já volto. Além dos materiais que eu falei, uma fita métrica também vai te ajudar aí. Então, você vai fazer, no seu caso aí, eu fiz 40 centímetros de correntinha. Lembrando que a lã, né, a linha acrílica, a gente estica um pouquinho ela. Então, eu seguro ela assim e dou uma esticada de leve para saber quantos centímetros eu tenho. E aí, você vai fazer isso, né? Segurar a pontinha dela assim e esticar até dar 90 centímetros. Como eu falei, aqui eu vou fazer um tamanho menor com vocês. E aí, você precisa, né, trabalhar sempre fazendo assim, 1, 2, tá ok? Sempre de 2 em 2 até chegar a 90 centímetros na sua correntinha. Porque se contar de 2 em 2 fica mais fácil do que contar toda a carreira até 90 centímetros. Mas aqui no meu caso, eu trabalhei 120
e 58 correntinhas, caso você queira fazer pelas correntinhas, e ele tem que dar 158 correntinhas até o final. Vou contar aqui quantas que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Precisa ter números ímpares, porque a gente vai voltar, ó. 1, 2, na terceira correntinha a partir da agulha, fazendo pontos altos. Então, vou pegar de 2 em 2, vou tirar de 2 em 2. Então, ponto alto, dou a laçada, entro no meio e tiro 2, ó, onde eu vou entrar, nessa alcinha de baixo. E eu vou fazer isso até o início ali das correntinhas e volto na próxima carreira. Então, voltando aqui, eu fiz 27 correntinhas, voltei na terceira, a partir da agulha, e fui fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Lembrando que aqui é uma amostra para vocês só verem como é que eu fiz esse ponto. Vou virar, não fiz correntinha, vou entrar no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas. Vai ser o nosso primeiro ponto. E aí, vou fazendo, então, um ponto alto em cada ponto de base. Tem que dar 25. Tá ok? Parece que lá no início eu falei um ponto a menos, eu recontei aqui. Então, vai dar 25 pontos altos. Eu vou fazer a troca de cor para vocês verem também. Então, vou seguir aqui e no final eu volto para a próxima carreira. Voltei aqui, olha só, tem as correntinhas que a gente pulou, né? Foi na terceira, então não esqueça de fazer um ponto entrando na correntinha. Precisa dar 25. Vou virar minha peça, vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntes. Isso vai fazer com que a nossa peça fique bem reta na lateral, subindo dessa forma. Vou fazer mais um ponto alto agora. Essa terceira carreira é diferente, então, uma corrente, vou pular um ponto de base e vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo assim, uma corrente e pulo um de base. Uma corrente e pulo um. E vamos seguir, lembrando que no início tem 2 pontos altos juntos. Então, a quantidade de pontos que você fizer aí, precisa ter 2 pontos baixos no início e no final, na terceira carreira, né? A primeira e a segunda não conta muito, porque é um ponto em cima de cada ponto de base. Então, aqui, ó, uma corrente, e aí eu vou pular um pontinho e vou fazer mais um aqui. E aí vai ficar 2 pontos no início e 2 no final. Virei a peça, fiz um ponto baixo e subo 2 correntes. E vou colocar um ponto alto em cada pontinho de base até na correntinha. E lembrando, precisa, no meu caso aqui, dar 25 pontos. Então, ali eu fiz 158 a 157 correntes, mais a que eu subi, né? No total de cada carreira deu esse número, acho que 158, 157.
Ó, e vou pegando entre as correntinhas e no ponto. E vou fechando. Vou fazer até o final e volto. Cheguei ao final, fiquei com 25 pontos. Então, viro a peça, faço um ponto baixo e 2 correntes. E vou fazer um ponto em cada. No final, vou trocar de cor e venho mostrar para vocês. Então, você já viu aqui como que é a sequência, né? 2 carreiras de pontos altos, um ponto em cada. E aí, sempre na terceira carreira, é esse ponto vazado aqui, onde a gente pula um ponto e faz uma correntinha. E a gente vai trabalhar assim toda a peça e dá esse efeito maravilhoso, que todo mundo ficou encantado com ela. Então, cheguei aqui no último ponto. Então, fiz essa sequência, 2 carreiras, um ponto vazadinho, 2 carreiras. Vou trocar de cor, depois não vai aparecer essa troca de cor com o acabamento que a gente vai fazer. Então, vou voltar aqui só para vocês verem como é que vai ser. Nas correntinhas que a gente subiu, a gente vai fazer o último ponto, ó. Fico com 3, tiro 2. E no último, deixando uma pontinha para dar um nó, já pego a nova cor. Eu deixo a agulha ali na linha para não perder o ponto e dou 2 nozinhos nas pontinhas dessa troca de cor. Viro minha peça e novamente vou fazer um ponto baixo e subo 2 correntinhas, vai ser o primeiro ponto. E vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Vou fazer as 2 carreiras, igual eu fiz aqui, nessa nova cor, nesse tom de verde mais escuro, e volto para fazer essa carreira vazada com vocês. Fiz as 2 carreiras de pontos altos, vou virar minha peça, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. E agora eu vou fazer uma corrente, vou pular um, vou pro próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um, vou pro próximo e vou seguindo assim até o final. Lembrando que no final, assim como no início, a gente fecha com 2 pontos altos seguidos. Então, vou fazer e volto. Então, ó, sempre vou ficar aqui e aqui nessas carreiras vazadas no início e no final com 2 pontos altos seguidos. Vou virar, fazer um ponto baixo e 2 correntes. Faço mais um no próximo e um ponto onde a gente fez a correntinha. E vamos seguir assim, fazendo mais 2 carreiras de pontos altos. E eu quero que vocês prestem atenção aqui, nessa forma de subir, olha como é que vai ficando mais retinho o seu trabalho. Vou trocar a cor novamente, ó, fiquei com duas alcinhas de linha na agulha. Vou pegar a nova linha, vou virar aqui, deixo a agulha e vou dar um nozinho. Nas duas vezes, 2 nozinhos. Vou fazer mais uma sequência dessa cor de verde mais claro e vou fazer o arremate com vocês, porque vocês vão repetir isso até o tamanho que vocês quiserem. No caso, eu fui repetindo essas sequências até dar 90 centímetros. Como a gente começou com correntinhas com 90 centímetros, eu fui fazendo o trabalho, essa sequência até dar 90. Então, ó, fazendo um ponto em cada, na troca de cor, não tem mistério.
E aí, vou fazer mais, né, essa sequência de duas carreiras de ponto alto, uma carreira de ponto vazado e mais 2 carreiras de ponto alto. E volto aqui, porque você vai repetir isso até o tamanho que você quiser aí. Então, vamos imaginar que aqui eu já cheguei no tamanho que eu desejei, né, que eu quero, que é os 90 centímetros, tanto de um lado quanto do outro, vai ficar um quadradão. Então, nós temos um quadrado aqui em tamanho menor. A cor que você iniciar, aqui vai uma dica, é a mesma que você vai concluir essa sequência de carreiras. E aí, agora, a gente vai fazer o quê? Vou fazer uma corrente, vou voltar aqui, ó, entrando na lateral, fazendo toda uma beirada, entrando nos pontos aqui que a gente fez de ponto baixo. Por quê? Isso vai fazer com que a gente fique mais reta do que já tá e também esconda as trocas de cores. No meu caso aqui eu só tenho 2, mas quando você fizer uma grande vai ter várias trocas, né, dos 2 lados. E aí pega bem no meio do ponto, ó, para te facilitar e para ficar bem retinho. Então, aqui, como tem cor diferente, dá pra ver onde eu entrei, né? Quando é da mesma cor, não dá tanto pra ver assim. Na minha manta, eu iniciei com um tom de verde mais escuro. O tom escuro. E fiz os acabamentos também com um tom escuro. Caso você queira trabalhar com a mesma cor, só vai seguir subindo as carreiras e depois fazer o acabamento na mesma cor. Mas essa troca de cores aqui, essa brincadeira de, ó, vou esconder aqui, vou deixar bem juntinho da borda e vou esconder esse fio. Então, como eu estava falando, essa troca de cores na mesma tonalidade, né? Verde com verde, azul com azul, né? Se fosse no caso amarelo, rosa, a mesma paleta de cores, né? Acho que dá todo um charme para esse ponto. Deixa eu ver aqui na minha. Eu fiz 2 pontos baixos nas quinas, para ficar uma quina bem bonita. E aqui eu vou pegar as alcinhas que ficaram da correntinha, ó. Vou fazer esse trabalho de ponto baixo em toda a volta da manta. E aqui tô escondendo aquele fiozinho, então todo fio que tiver você vai escondendo aí nessa carreira de pontos baixos. Então, olha a diferença de um lado e do outro com essa carreira. Então, vou seguir aqui e quando chegar aqui nesse marcadorzinho, eu volto com vocês. Fiz toda a volta em ponto baixo e depois é só cortar as linhas que a gente escondeu. Cheguei no marcador, vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou dar a volta na nossa manta toda, fazendo carreira, pontos altos nessa carreira. Quando chegar na quina, eu venho mostrar como é que a gente vai fazer nessa carreira. Cheguei na quina, então nessa carreira, em todas as quinas, você vai colocar 3 pontos altos juntos. E depois segue fazendo um ponto em cada.
Então, ó, vai ficar essa voltinha aqui. Lembrando que aqui no início eu não fiz ainda. Então, vou fazer só no final. Vou seguir e volto na próxima carreira. Então, fiz toda a volta, cheguei na última quina, onde a gente iniciou com as correntinhas. Eu vou colocar mais 2 pontos altos juntos. Vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas. Vou fazer mais uma carreira de pontos altos e agora vai ser um ponto sobre cada ponto de base, inclusive nas quinas, tá bom? Não vamos aumentar mais. Então, vou fazer toda essa volta, toda essa carreira e volto para a próxima carreira. Então, fiz toda a volta, ó, e vou fazer a última carreira. No meu caso aqui, eu quis trocar de cor, então vou fazer como eu fiz na manta, mas você pode fazer da mesma cor. Entrei lá na última correntinha, vou pegar a próxima cor e vou puxar tudo. Vou fazer uma corrente e aí vou dar um nozinho aqui. Já vou esconder esses 2 fios nessa próxima carreira. E vou fazer, ó, um ponto baixo em cada pontinho de base, fazendo só essa barrinha em outro tom, no outro tom de verde. Escondendo essa linha. No meu caso ali, eu comecei com o tom mais escuro, fiz essas carreiras e essa última eu fiz nesse tom de verde mais claro. Então, fica a seu critério aí como você vai fazer o uso das cores. Vai começar com a cor escura e finalizar com a cor mais clara, ou como eu fiz aqui no modelo, começando com a cor mais clara e finalizando com um tom mais escuro, tá bom? Aqui é só para vocês aprenderem a sequência e o que eu fiz para fazer a manta de vocês aí, ó. O acabamento mais escuro e o mais claro. Vou fazer e volto para arrematar. Cheguei ao final, onde a gente começou a carreira. A gente vai fazer um ponto baixíssimo, cortar e pode puxar. Essas linhas que a gente escondeu, você corta. E aí, falta só essa daqui que a gente vai arrematar com a agulha. Deixa eu pegar aqui. Vou passar ela pro outro lado. E a gente pode vir escondendo ela entre os pontos aqui. E é só cortar e tá pronta a sua manta. Lógico que aqui, numa versão bem menor do que a original, mas foi isso que eu fiz, é essa sequência aqui. Então, ó, mesmo com a tonalidade de cores, você pode brincar aí com as cores. Olha só a diferença de uma para a outra.